Oi, tudo bem? Tudo bem, galerinha? Tudo bem, estudantes? Eu sou a professora Ana Paula, estamos aqui para mais um CEAD Colabora, aquela aula que você aí tem um tempinho para copiar, se precisar pause o vídeo, né? Então nós vamos dar aqui uns 3 minutinhos, né? Se caso você precise de um tempo maior, pause o vídeo e faça no seu tempo. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Área e perímetro. O que significam? Nós vamos compreender então a diferença entre área e perímetro. Você já sabe? Você sabe se existem cálculos envolvidos para se ter um resultado sobre perímetro? E você sabe como calcular a área de uma figura? Os dois a gente utiliza figura, né? Figuras planas. E isso no dia a dia da gente é bem comum. A gente vai calcular, por exemplo, quanto a gente vai gastar para cercar algo, né? Para revestir algo, para construir, né? Até levantar paredes. Né? Então a gente utiliza muito isso, principalmente na construção civil. Então, qual seria o nosso desafio de hoje? Como podemos comparar áreas e perímetros de diferentes figuras para entender melhor o espaço que elas ocupam. O espaço que o perímetro ocupa e o espaço que a área ocupa. Todos são espaços, né? Então vamos entender o que seria perímetro. Perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Se eu for somar aqui para eu ver quanto, né, que vai dar esse resultado, eu tenho que pegar perímetro, o pezinho igual o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Quantos lados tem essa figura? Se tiver aí 8 lados, então vai ser mais letrinhas, né? No caso aqui da nossa figura, só tem aí 4 lados, certo? Então, essa figura, ela representa um terreno, ela representa um cômodo de uma casa, né? Que pode ser. Isso aí a gente pode utilizar no nosso dia a dia para saber esse perímetro. Caso a gente queira pintar uma parede, a gente pode somar os lados e ver quantos metros a gente vai gastar de massa, de piso, talvez vamos fazer um revestimento. Então, um exemplo prático seria um jardim cercado de 20 metros. Cercado é o que está em volta, seria o nosso perímetro. Cercado de tela, tem um perímetro de 20 metros. Então, se ele é cercado de tela com um perímetro de 20 metros, então cercar as telas de 20 metros, então o perímetro também é 20 metros, porque vai pegar a borda, a lateral. Aqui nós temos uma atividade que você vai copiar, né? E vai pausar o vídeo e resolver. Bom, a atividade diz o seguinte: seu Pedro está reformando a sala da sua casa e quer colocar rodapés de madeira. Observando a representação abaixo, e sabendo que cada lado do quadrinho equivale a 1 metro. Descubra quantos metros de rodapé de madeira, né, ele precisará comprar. Daí você vai descobrir e escolher a sua alternativa. Aguarda agora mesmo, em 3 minutos, a gente retoma com a resposta.
E aí, já sabe? Já demos o nosso tempo. E você sabe, se você precisar de um tempo maior, só pausar o vídeo. Vamos ver essa resposta então? Acompanhe na tela comigo. Nós temos aqui, né, o seu Pedro. Ele quer revestir a sua sala, né, de rodapé de madeira. Para ele revestir, a gente precisa saber quantos de madeira ele vai gastar, né? Ali nós temos a informação que cada quadrinho equivale a 1 metro. Então aqui tem 1 metro, 1 metro, 1 metro. Em volta tudo tem 1 metro. Se eu somar uma parte, um lado dessa figura, eu vou ter então 8 metros. Se eu estou percebendo que nessa figura é um retângulo, por que eu sei que é um retângulo? Porque a base ela está maior do que a altura, certo? Um dos lados estão maiores do que o outro lado. Então, consequentemente, os lados que forem iguais também terão a mesma metragem. E embaixo, então, eu também tenho 8 metros. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3. Desse lado, eu tenho 3 metros quadrados, né? Se esse lado ele é igual ao outro, eu também tenho aqui 3 metros. Eu preciso saber, então, o total de quanto ele vai gastar aí do perímetro dessa figura. Se eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados, eu tenho 8 mais 8 mais 3 mais 3, que equivalem a 22 metros quadrados. Exatamente a letra B. Confere. Foi mais fácil esse, né? Com o esboço aqui das metragens de cada quadrinho, certo? Ok, então, a gente já descobriu que o perímetro é a soma dos lados. E aí, qual seria então a área? Do que se trata a área? Vamos entender sobre isso? A área é a medida da superfície interna. Já não estamos falando do que percorre a borda, tá? Vou analisar volume interno, vamos dizer assim, o que eu vou ter internamente de medidas. Então, um exemplo prático, se o jardim tem 5 metros de comprimento e 5 metros de largura, qual seria a área, né? 25, porque eu vou pegar ali uma fórmula, base vezes altura, e 5 vezes 5 é 25. Ó, observe, mesmo com comprimentos iguais, figuras diferentes podem ter áreas diferentes. O que quer dizer isso daqui, ó? Presta atenção. Aqui está dizendo que eu tenho de comprimento 5, o jardim tem 5 metros de comprimento e 5 de largura. Então, aqui tem 5 e aqui tem 5, né? Comprimento, 5 e 5. Comprimento e largura. Mesmo aqui, se eu for somar esses lados, né? E dei aí 25, as medidas, quando eu trato aí de perímetro e área, elas são diferentes. Porque a área eu vou ver aqui, ó, internamente. E o perímetro eu vou somar esses lados aqui, certo? No caso ali a gente viu um quadrado. Essa figura que a gente está indicando aqui é um trapézio, tá bom? Então vai ter todos os lados, né? 2 lados de medidas diferentes. Ok! Sabendo disso, a nossa questão tem aí uma figura dentro de um terreno, como se fosse um quebra-cabeça. Está faltando peças. Bom, pergunta-se então, considerando a imagem abaixo, qual a área total da região que está faltando as peças? Olha, ela bem que parece um retângulo, não é mesmo? Já põe isso na cabeça de vocês. Analisou a figura, parece um retângulo. A gente vai associar isso à fórmula, tá bom? Então, Márcio precisa terminar de montar seu quebra-cabeça. Para isso, ele utilizou uma malha quadriculada e cada peça ocupava exatamente um quadrinho na malha quadriculada. Considerando a imagem abaixo, qual é a área total da região que está faltando as peças? É difícil? Não. Vamos pensar naquela questão de fórmulas. Tá? Essa é a dica. Daqui 3 minutos a gente retoma.
Conseguiram? Ai, que bom! Fico muito feliz. Quem não conseguiu, acompanhe comigo aqui, ó, detalhe por detalhe, que vai entender onde errou ou onde seguir. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, para cada figura, ela já me deu uma medida, né? A figura já tinha ali 2 centímetros. Então, para cada figura, utilizamos fórmulas diferentes para calcular a área de uma figura. Lembra que eu falei, pense na figura que está projetando aí essa área. Essa figura em que está faltando aí as imagens, ela parece um retângulo. Por que eu sei disso? Porque a sua base ela é maior do que a sua altura. Então, sempre que a gente tiver assim, figuras nesse sentido, a gente vai pensar em um retângulo. Sabendo disso, a fórmula que utilizamos para calcular a área será base vezes altura. Ou seja, a área, então, da nossa figura é 16. Por quê? Porque eu somei 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Deu 16. Vezes 6. 2, com 2, com 2. Deu 6 ali na minha altura, né? Então, 16 vezes 2 está igual a 96 centímetros quadrados. Certo? Na nossa figura anterior, só tinha aí 2 medidas. Eu fui acrescentando para vocês visualizarem melhor essa questão da soma aí entre os lados, tá bom? Ok, foi difícil? Foi não, né? Foi mais fácil. A gente vai devagarinho que a gente vai compreendendo a questão. Agora, a nossa última questão do nosso SEAD colabora aqui. Tá indo bem? Tá muito difícil? Coloque aí nos comentários o que você está achando dessas aulas, tá bom? Questão de número 3. Quantos metros preciso andar para chegar à bilheteria até a sala de exposição? Da bilheteria até a sala de exposição. Sabendo que o lado do quadrado, né, esses quadradinhos da malha, corresponde a 1 metro. Eu tenho um espaço ali para ser percorrido, para eu chegar à exposição. E eu tenho a informação ali que cada quadrinho equivale a 1 metro. E aí, qual será o espaço que será percorrido para chegar na exposição? Fácil, né? Lembra daquela estratégia? Vamos somando, somando, até chegar ao lugar que a gente quer. Daqui 3 minutinhos a gente retoma.
Oi! Já voltamos. Vamos ver essa resposta? Atenção, então. Eu tenho aqui a bilheteria e tenho a exposição. Eu tenho um caminho para percorrer e chegar até a exposição. Sabendo dessa informação, cada quadrado abaixo corresponde a 1 metro. E aí? Olha, vamos colocando metro por metro. Aqui da bilheteria, eu tenho 1 metro. Se eu virar aqui, ó, tenho mais 1 metro. Eu subindo, tenho mais 1 metro. Se eu virar novamente, tenho mais 1 metro. E se eu seguir reto, mais 1 metro. E aí, quantos deu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1 é 5. Então, 5 metros aí é o espaço, né, que ela vai percorrer da bilheteria até a exposição. Letra B. Ok. Hoje as nossas atividades foram muito fáceis, né? Então, agora você vai pegar aí, se você tiver post-it, e vai colocar os principais conceitos da nossa aula de hoje, certo? Foi grandezas e medidas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos o perímetro, que é a medida do contorno. Pode ser uma figura ou um percurso. Nós vimos aí que a área é a medida da superfície interna de uma figura plana. Espaço interno de uma região limitada pelo perímetro. Tá? Nós vimos a diferença entre área e perímetro. O perímetro é o comprimento do contorno de uma figura, calculado pela soma de todos os lados. Enquanto a área é a medida da superfície interna desta figura. Então, nós vimos aí que, geralmente, para a gente calcular perímetro e área, a gente analisa figuras planas. Quadrado, retângulo, círculo, figuras. E que cada figura possui também uma forma diferente, para se chegar mais rápido a um resultado. Mas também temos estratégias que a gente pode estar aí somando e agregando aos valores. Fico por aqui, então. Até o nosso próximo SEAD Colabora. Tchau!